recognizing this now. Please. Who wants to go first? First question. Just one question. You said at the beginning that your main question would be about populism. That is in novelty. Well, in what sense are you speaking about populism? Because we had populism in Brazil and in Latin America was one of our main political creations, populism. In our case, populism meant very clearly integration of people. So this was populism. So people outside of the system and some leader within the system proposed the integration of these people. And they became populists, leaders. So to what extent this is possible to apply to what you have just said? Would you like to take another one and then you address them? No. Okay, go ahead. With your president? No. That's a diplomatic faux pas. One does not do that. Look, I think it's a very important question. And again, I think that given where it's emerging right now and how it's emerging, it's hard to see it being an integrating force. Look at Spain versus Catalonia, not an integrating force. In the United States, look at the way Trump uses the NFL, right? 70% of all the players are black. The coaches and the owners are all white. The fans are white. He knew exactly what he was doing. That's populism in the United States, but it's very divisive. If the U.S. were a different country with a different culture at a different time, then you could see populism in the U.S. being an integrated force. But I fear, given how it is emerging now as an anti-globalist force, and given that the elites still hold so much power, it strikes me that creative and entrepreneurial elites will use that anger and that political force, and they will channel it into identity politics, which are easy to do. So channel it into us versus them, which is actually the title of my new book, which is not, it won't be out till April, but I just wrote it. It's about this issue, and it's about just how much more corrosive populism is now for this reason, for this exact reason. All right. Do you think the decline of American-led world is the decline this time for real? And how do you see a China-led world? How different would it be from what we have today? Well, Bem, eu acho que é de verdade, é realidade, por causa da falta de capacidade e falta de vontade dos Estados Unidos serem os policiais globais ou os arquitetos do livre comércio ou liderar os valores globais. E eles já passaram desse ponto e nunca vai voltar. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que uma das razões para isso, uma das razões mais tristes por isso, é porque o G0 não afeta os Estados Unidos muito. Não conseguem cuidar dos refugiados, terrorismo não é uma grande ameaça, grandes desafios geopolíticos como China contra a Índia, Rússia, Ucrânia. E então, geopoliticamente, você pode argumentar que para o G0, em termos de benefícios para os Estados Unidos de curto prazo, porque é muito mais atrativo que o dólar e caia, então ajuda a mitigar contra a erosão que você teria visto com um dólar como uma moeda da política global, mas o sistema político dos Estados Unidos não está pronto para o longo prazo nesse sentido. Eu não sei se estamos entrando no mundo liderado pela China. Eu acho que o sistema econômico consistentemente terá a China como um player dominante, mas eu acho que a China direciona essa economia, eles assinam os cheques, eles têm One Belt, One Road, então a habilidade de conseguir que os outros países façam o que os chineses querem economicamente, se não tiverem algumas alianças militares, como os Estados Unidos têm com o Japão, acho que vai crescer muito, mas eu acho que as capacidades diplomáticas da China, quando vamos para o G20, você sempre sabe quem são os chineses diplomáticos, são os que estão no cantinho
estão falando com si mesmos, eles não conhecem mais ninguém, eles não são confortáveis com isso porque eles não querem que os seus colegas falam o que eles estão fazendo. Não é tão ruim como a Coreia do Norte. Então, a tecnologia é uma área em que os chineses estão realmente investindo. Eles têm um novo plano para inteligência artificial. Se você souber desse plano, isso deveria te assustar, porque o governo chinês está falando, nós não achamos que IA tem a ver com vários experimentos, que alguns vão funcionar e outros não vão. Nós achamos que aí é um projeto de Manhattan, como uma bomba de hidrogênio. O que nós temos que fazer é colocar um monte de dinheiro nessa área, os melhores cientistas, melhor poder de computação e construir isso, como a NASA fez com o Moonshot, com ir à Lua. E os Estados Unidos não estão investindo mais na NASA, é o setor privado que investe. Então, eu realmente não sei quais dos dois vão ganhar. Mas eu não acho que nós estamos falando sobre como o mundo liderado pela China vai parecer. Eu acho que o mundo dos próximos 10 anos estará muito mais fragmentado e com mais liderança regional, alguns que são efetivos, outros não, alguns serão muito caóticos, outros terão guerras como no Oriente Médio, Irã e Iraque contra os curdos. Isso é outra guerra de Iraque. Está acontecendo agora na nossa frente. A Arábia Saudita e os Emirados contra o Cura. Realmente isso poderia fragmentar o GCC. Então vemos isso muito. Então eu acredito que no longo prazo, se você me pedir para responder quando que a China se tornará o líder mundial, vamos olhar 2040, 2050. Eu não sei se os estados vão ter a mesma cara daqui a 30, 40 anos, porque quem está providenciando a liderança? Um estado, uma corporação, uma coisa mais local, uma coisa conectada a você como indivíduo? Eu não sei, eu acho que uma vez que você entra no âmbito de inteligência artificial, você muda a forma que os seres humanos interagem com os outros e com a sociedade, e isso fundamentalmente vai acabar com o sistema de governança que temos hoje. Isso não é algo que nós temos que abordar hoje, mas os nossos filhos vão abordar com isso. Ian, parabéns pela sua apresentação. Mas, como sempre. Outra pergunta, em relação ao mesmo assunto. Sempre ouvimos sobre a importância da China privada, o aumento da importância da China privada. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Então, em primeiro lugar, teremos mais liberalização econômica, mais oportunidade de investimento, mais poder para empresas do Estado, sim. Ele não vai desmantelar o sistema de empresas do Estado. É uma vantagem a política industrial que ele tem hoje. O governo sabe disso. Eu acho que o fato é que mesmo que você estiver no setor privado, se você está no campo de TI, Big Data, tudo isso, você está trabalhando necessariamente com o governo chinês como uma empresa patriota. Quando eu sentei com o Jerry Krishner, nós almoçamos e ele conversou comigo. Ele falou: você olha essas empresas americanas. Dois ao mesmo tempo. Só olha essas empresas americanas. Eles não são patriotas. As empresas chinesas privadas são patriotas porque eles precisam ser dessa forma. Não tem outra opção. Tenta ser não patriota com o governo chinês, você vai ter problemas. Se você não souber sobre crédito social, leia sobre isso. O crédito social é um novo sistema que está se desenvolvendo no governo chinês agora, que vai afetar todos os indivíduos e empresas. E eles terão uma classificação de crédito conectado não apenas à quantidade de quão estável economicamente eles estão, mas como eles se comportam, dissidências, qualquer coisa problemática, qualquer coisa que eles não gostam, você tem um score de crédito mais baixo. Isso é muito importante, é muito poderoso. Os Estados Unidos nunca estabeleceu isso. Então, eu acho que o setor privado na China, sim, talvez faz mais dinheiro, mas olha o setor privado na Rússia, quando eles de repente precisam de alguma coisa, você faz isso. Porque quando você sair, bem, eu acho que essa é a forma que o setor privado vai funcionar. Eu vou me apresentar antes porque
Eu sou o novo conselheiro geral da China e cheguei apenas 2 meses atrás. Eu não tenho certeza se eu tenho uma pergunta, porque tantos comentários sobre a China, então preciso falar algo. Uma coisa que você falou, que os chineses, os diplomatas não querem conversar, só querem que todo mundo saiba que, bem, nem é sempre assim. Eu gostaria de comunicar com todos os meus colegas aqui, então muito obrigado por falar tanto sobre o Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Realmente é um evento muito importante, não apenas para o povo chinês, mas para o mundo todo. Então, mas você já falou tantos detalhes, tanto que eu nem preciso falar. Então, eu acho... Talvez ignora a fala longa do Xi Jinping. Foi um pouco longo. Mas foi o conteúdo. São muito ricos, porque não apenas em relação à conclusão dos últimos 5 anos, todas as realizações e alguns problemas ainda existentes, mas para os próximos 5 anos e também até o meio do século. Então, ele está falando sobre as próximas décadas. A China está desenvolvendo um plano para o povo chinês e para a sociedade chinesa e para o país como um todo, e também para a sua relação internacional, política internacional, a política externa. Nós falamos sobre a questão de criar uma comunidade com um futuro compartilhado. Isso é importante para a cooperação de desenvolvimento como pilar e também internamente, mesmo que nós ainda temos muito progresso, temos muitos problemas internamente, mas se tornamos uma nação e tem a missão para providenciar uma vida feliz para pessoas ordinárias, comuns, e é importante ensinar autogovernança para todo mundo no país e o partido, enfim. É uma fala muito rica, então temos que ter muita paciência com isso. E sobre seus outros comentários, eu concordo que existem mais possibilidades e mais modelos para todos os países e nações escolherem. Não precisa ser um único modelo e nós concordamos com isso. Sempre acreditamos que não existe um modelo que é o melhor ou correto ou o único que pode funcionar, ou que pode ser aplicado a qualquer país ou nação. Então, os Estados Unidos não podem falar que o seu sistema é o melhor, e nem a China pode dizer isso. E para a China, agora, acreditamos que o socialismo não é a forma correta até agora. Nós achamos que é a forma correta para o povo chinês escolher esse sistema. Nós não acreditamos que o que nós achamos é o certo para nós e para os outros. Eu acho que o melhor modelo, a melhor possibilidade é uma escolha para cada país fazer a sua própria decisão. Em relação ao setor privado, eu não quero falar demais. Eu queria falar mais, mas eu não posso falar demais, certo? Qual a sua perspectiva em relação à comunidade de um futuro compartilhado para a humanidade? Pode ser um entendimento comum ou uma meta comum para a comunidade como um todo, fazer um esforço. Você vê algum esforço sendo feito? Muito obrigado.
A primeira coisa é que eu não sabia que o conselheiro-geral da China estava aqui. Mas qualquer pessoa que me conhece, sabe que eu não teria mudado os meus comentários. Eu sou muito honesto sobre isso e eu também acho que é verdade. Existem alguns diplomatas chineses que estão surgindo. O número 2 na embaixada dos Estados Unidos na China, eu tenho conversa com eles e eles têm muita vontade de realmente ter uma boa conversa e não só falar sobre o partido político dele. Isso não é a cultura dos diplomatas chineses. Eu acho que vai demorar um pouco até os chineses comecem a desenvolver se desenvolver como os outros países, como diplomatas de outros países, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, mas eles estão começando a ver isso. E eu também diria que todo mundo olha, existem outros lugares. Eu não falei sobre a Índia, todo mundo fala sobre a Índia para fazer parte da solução, sobre mudança climática. Onde estão os indianos na geopolítica? Onde estão os indianos checando os chineses? Os indianos têm 1,4 bilhões de pessoas. Eles têm o mesmo número de diplomatas como a Nova Zelândia, que tem 4 milhões de pessoas. E então, ninguém pergunta onde estão os kiwis, porque nós não nos importamos. Mas não, nós sabemos que os kiwis não vão conseguir fazer nada porque são pequenos e os indianos também são pequenos diplomaticamente. Agora, a China tem uma corrida enorme de expansão econômica. Agora, eles quase têm o tamanho da economia americana e a capacidade política deles usarem isso está muito maior do que a dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que eles conseguiram desenvolver da mesma forma. É uma razão que Xi Jinping falou que estamos prontos a ser um poder global em 2050, porque eles não estão prontos e eles preferem ser bem quietinhos sobre isso, porque se eles precisam estar prontos logo, Xi Jinping não queriam fazer aquela fala de globalização em Davos, mas quando Trump surge e diz que teremos uma guerra de comércio, e de repente Xi Jinping é o líder mais forte. Ele é muito mais forte do que... Bem, Putin é o líder forte, mas a economia dele é menor do que a Canadá. A Merkel era um líder forte, mas ela está com problemas no país dela agora. Então, você perguntou sobre um mundo liderado pela China. A pergunta que o Conselho da China levantou agora é que eles não têm o direito de falar que o sistema deles é melhor. E é irrelevante. A maior parte dos mercados desenvolvidos acreditam que existe valor em uma democracia liberal Então, não é pergunta que, por conta do modelo econômico chinês está se tornando dominante, a relevância dos padrões globais sobre coisas básicas, sobre Estado de Direito, independência e até direitos humanos vai desmoronar rapidamente. E o Trump adora isso, o Trump é transacional, ele sente que ele é um cara da política externa da China. E quando o Trump se tornou presidente a primeira vez, vários chineses falaram que poderíamos trabalhar com esse cara. Lembra o House of Cards? Quase todo mundo no governo em Beijing assiste House of Cards. E quando estava lá, um oficial me perguntou, então me fala, Ian, quando ele joga a prostituta em frente do trem e mata ela, que presidente foi esse? E sabe o que eu disse? Pode ter sido qualquer um. Então, você me fez uma pergunta, desculpa. Eu não posso só brincar com você. A pergunta era se eu acho que teremos um modelo comum e coletivo para a humanidade indo para frente. Então, Bill Gates, adoro Bill Gates. Ele é um ser humano extraordinário. Ele fez tanto para a humanidade. E ele escreveu no seu relatório anual, ano passado, que a coisa mais extraordinária é que agora nós temos a tecnologia e a capacidade econômica que ninguém terá que ser pobre mais. A única razão que alguém precisa ser pobre é por causa da política, não porque nós não temos a tecnologia. E ele está certo. Infelizmente, eu sou um cientista político e a história da política mostra que nós somos um grupo, nós temos uma mentalidade dentro de grupo e fora de grupo.
Desde a época que os Homo sapiens originais decidiram que vamos terminar com os Neanderthals, nós tínhamos uma boa oportunidade e fizemos isso. Quando vemos pessoas que achamos que não são úteis, o nosso primeiro impulso é vamos acabar com ele. Não precisa ser raça nem gênero, pode ser qualquer coisa. Mas eu temo que essas divisões não vão embora com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai deixar tudo pior ou melhor. E esse é o lado ruim. Agora, o lado bom é que nunca vamos ter o melhor dos seres humanos, a não ser que estamos enfrentando um grande desafio. Então, estado de fluxo, quando está no meio da zona, joga de basquete ou fazendo uma fala, se você está fazendo a mesma coisa sempre, é tudo bem, não tem problema. Por outro lado, se você precisa vir ao Brasil e você fala com um cara que realmente importa no país, você tenta mais, você faz algo a mais. Então, os desafios globais dos próximos 10 anos vão exigir muito mais de cada um de nós. E vamos ter que dar mais, vamos fazer mais, vamos trabalhar mais, vamos ser mais criativos. E eu acho que é isso que me deixa mais otimista sobre os americanos, os chineses e todo mundo entre eles. E que quando as coisas complicam, é aí que você vai ver o melhor da nossa sociedade. Mesmo que nós não entendemos uns aos outros, estaremos um pouco divididos, desconfiados, mas vamos melhorar. Agora nós estamos fazendo muito bem, vamos admitir isso. Então, a Coreia do Norte é o fator mais desestabilizante do mundo inteiro agora. O que você acha sobre a Coreia do Norte e esse jogo estratégico entre Coreia do Norte, Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Coreia? Bem, vamos deixar bem claro, 10 anos atrás... Bem, eu vou falar algo porque a conselheira geral está aqui da China. Então, 10 anos atrás, tinha um conceito que Coreia do Norte era cliente da China e que Coreia do Norte ia fazer qualquer coisa para apoiar a China contra os Estados Unidos. Ninguém acredita nisso agora. Se você olhar os ataques cibernéticos da Coreia do Norte contra a China, queriam criar um vírus, por exemplo, e os chineses estão muito infelizes com isso. Então, muito claro que os chineses estão dispostos a fazer mais para sancionar a Coreia do Norte, que acabar com o contrabando que eles estavam ignorando antes, porque estão com raiva da Coreia do Norte, não porque eles querem apoiar o Trump. Eu acho que isso é bem construtivo, na verdade, que nós temos no Conselho de Segurança 15-0 votos para mostrar que existe nessa única questão uma comunidade mundial que diz que a Coreia do Norte está fazendo merda e eles precisam parar. Vamos lembrar que no mundo G0, a habilidade dos governos falarem não para os Estados Unidos está aumentando. Para falar não a quem você quiser, na verdade. Vocês lembram, com Obama, ele falou para os russos que eles precisam sair da Ucrânia e da Crimeia. Tivemos uma campanha de Twitter para isso. Oh, legal. Obama disse que o Assad precisa sair. Quem se importa com isso? Então, não são políticas, são aspirações, filosofias, declarações, mas não são relevantes, são marketing. Quando o Trump diz que a Coreia do Norte precisa se desnuclearizar, vamos falar sobre suicida, né? Isso é meio suicida. Gaddafi, sem armas nucleares, morreu. Kim Jong-un, ele está com as suas armas nucleares e ele ainda está vivo agora. Se eu tivesse dado conselhos ao Kim Jong-un, eu não estou, mas se eu estivesse, eu falaria a ele, você deveria fazer tudo possível, o mais rápido possível, publicamente, para demonstrar que você tem um efeito de deter os outros. Então, mesmo se o Trump fizer tudo o que ele pode fazer, você ainda consegue bater nele e talvez ele vai conseguir me bater de volta. Isso é óbvio, mas a solução, acho que existem duas soluções potenciais para a Coreia do Norte. Então, três opções e 3 soluções. A opção ruim é que teremos um acidente e tem mais testes na região. Então, o Trump está indo agora para a Coreia do Sul e talvez ele vai para o DMZ, que é um tempo ótimo para os
coreanos do norte testarem a sua arma. Então, e se eles testarem uma outra arma que é mais longa e cai e mata alguns japoneses? Eu não sei se existe uma chance para isso, mas a possibilidade de algo assim levar à guerra não é zero, talvez 5%, mas muito mais alto do que deveria ser por causa do Kim Jong-un e o Trump. Então, essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o Trump não se importa com direitos humanos. Ele se importa com direitos humanos muito menos do que o governo chinês. E ele é o presidente dos Estados Unidos. Então, era muito interessante. O chefe de Caixin fez uma entrevista da Nasdaq. Ela é uma jornalista impressionante. Ela me perguntou logo depois da Ivanka Trump, com a reunião Mar-a-Lago, e o governo chinês deu direito para a Ivanka Trump vender sapatos na China, e ela me perguntou assim, essa é uma boa ideia para o governo chinês fazer isso? Isso vai funcionar? Eu falei, eu odeio admitir isso, mas é uma ótima ideia para a China. É horrível para os Estados Unidos, mas deixa os chineses corretos por tanto tempo. Eles falaram para os Estados Unidos por tanto tempo. O seu sistema não é melhor. Vocês são tão corruptos, são tão ruins. Então, a Ivanka vendendo sapatos não é orográfico. Isso não é como uma aquisição de militância indiana. É uma corrupção estúpida. E quando o presidente faz isso, mostra que tudo é igual, tudo é relativo. Então, eu acho que a razão pelo qual que o Trump não se importa com direitos humanos, ele talvez vai fazer uma negociação, um acordo com os coreanos do norte. Então, daqui a 3 ou 2 anos, eu consigo ver ele pensando assim, vamos convidar o Kim Jong-un, vamos conversar com ele. Então, acho que existe a possibilidade de um acordo, porque o Obama nunca conseguiria fazer isso, porque ele se importa com os direitos humanos. Agora, o Trump não se importa, ele só quer um acordo. Agora, o resultado menos provável é que tudo isso, como a Síria, que Assad continua lá, que como a Rússia, eles continuam na Crimeia. Isso se torna como o Paquistão. Lembro que a América falou, Paquistão, não testem as suas armas. E 20 anos depois, nós retiramos as sanções. Por quê? Porque a nossa política falhou. Nós fizemos de forma bem quieta, porque não queríamos passar vergonha, porque os americanos nunca podem ser errados publicamente. Mas algumas vezes nós admitimos que era uma política estúpida, especialmente quando o outro presidente foi a pessoa que fez. Então, no final, a Coreia do Norte é um poder nuclear. Não vamos mudar isso. É uma realidade não confortável, mas é a realidade. Um dos maiores problemas que os americanos têm é o complexo da missão Apollo. As falhas, o fracasso não é uma opção. Então, nós temos os americanos falando, vamos consertar a mudança climática. E isso não faz nada. Isso só faz algo para nós. Nós nos sentimos melhor, mesmo que eles vão perder o país deles. Então, a coisa mais humana, decente, se fôssemos canadenses, o que nós faríamos? Seria, nós iríamos para os Maldivas e falaríamos, cara, gente, nós não somos pessoas ruins, mas a gente fez merda, não vamos consertar isso, vocês não terão mais um país. Isso é muito ruim. Então, nós vamos aceitar vários de vocês como refugiados, mas vamos também providenciar e ajudar vocês a encontrar um lugar para vocês morarem em outro país. Isso seria mais humano. Mas o problema é que, como os americanos não podem aceitar a falha, o fracasso, isso se torna tudo mais complexo, mais pior. Um monte de cara branco dizer que nunca quer admitir que estão errados. A minha esposa me fala isso sempre. Ela fala, Ian, você é tão frustrante. E sempre que nós temos um argumento, ela é sempre certa, mas eu nunca consigo admitir isso até o próximo dia. Porque eu não consigo fazer naquele momento. É muito difícil. Eu sou americano, eu sou branco e eu sou um cara. Então, tenho todos os três. Sou os três. E nos Estados Unidos, nós temos esse problema. E eu acho que é isso que torna mais difícil para a Coreia do Norte. Se pudéssemos admitir que nós tínhamos boas intenções inicialmente, mas falhamos, fracassamos. Tínhamos boas intenções quando falamos que o Assad tinha que sair, mas não aconteceu. Falhamos.
Tínhamos boas intenções quando falamos que os russos tinham que sair da Crimeia e da Ucrânia. Tínhamos boas intenções quando reconhecemos Kosovo, mesmo se fosse contra as leis internacionais. Os americanos, historicamente, quando estamos indo bem, têm feito coisas maravilhosas. Mas quando estamos mal e nós não queremos admitir, então tudo se torna igual. Isso é um grande problema para o mundo, é um grande desafio. E facilita um planeta muito mais perigoso que nenhum de nós iríamos querer morar. Então, ótimo. Muito obrigado e vamos para a sobremesa.